Olá, queridos, bom dia! Quero convidar você a meditar comigo em mais uma porção da Palavra de Deus. Nós temos feito meditações no livro de Provérbios. Na semana passada eu falei de Provérbios capítulo 1 até o 12, capítulo 12, né? Versículos 1 a 12. E agora, hoje, nós queremos ver do 13 ao 28. E o principal assunto apresentado aqui nessa porção é a importância e também as consequências do nosso falar. Né? Salomão então lista aqui para nós algumas dessas consequências e importâncias do falar. Acompanhe comigo, Provérbios capítulo 12, de 13 a 28, eu não vou ler todos os versículos, vou ler só aqueles que se relacionam ao nosso falar. A palavra de Deus diz assim no verso 13, o mal se enreda no pecado do falar. Então, a pessoa má, né, se enreda, se embola no pecado do falar. Mas o justo não cai nessas dificuldades. No versículo 14, a primeira parte diz: do fruto de sua boca o homem se beneficia. Verso 15, o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Aqui, então, nós não temos uma instrução a respeito do falar, mas sim do ouvir alguém que está falando, né? Mas também nós temos a indicação, né, de um benefício aqui em ouvir conselhos. Verso 16, o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. E como é que o insensato, então, revela o seu aborrecimento? Ele revela praguejando, né? Por isso que eu listei também esse versículo aqui. Verso 17, a testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Então, Salomão aqui faz essa contraposição entre a testemunha fiel e a testemunha falsa. Verso 18, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. 19, os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Verso 23. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. Então o sábio não fica, não desboca, né? Não se desboca e sai falando o tempo todo, né? Mas sim aquele que tem o coração tolo, esse derrama insensatez. E versículo 25, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Até aqui então o texto bíblico. Antes da gente tirar algumas lições para nós nessa manhã, vamos orar. Vamos colocar diante de Deus o nosso tempo aqui. Pai de amor, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por mais esse momento em que nos dedicamos a entender as Sagradas Escrituras e a aplicar para as nossas vidas a maneira correta, aquilo que o Senhor espera do nosso falar. Nos ajuda, Senhor, a compreender essas verdades e aplicar para as nossas vidas no dia de hoje e ao longo da nossa semana. Essa é a minha oração, meu pedido, no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, como eu disse, vamos estudar hoje sobre o nosso modo de falar. O primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é que a língua pode ser uma armadilha perigosa, está logo no versículo 13. Né? O texto diz, o mal, pessoa má, se enreda no pecado do falar, mas o justo não cai nessas dificuldades. A língua é como que um chicote para as costas daquelas pessoas que são más. Né? Enquanto a pessoa está falando mal de alguém, ela está prejudicando a si mesma. A língua é um veneno que vai corroendo por dentro a pessoa enquanto ela fala mal do outro. Ela é um fogo que destrói. Ela é uma rede que prende no pé dos perversos. Aqueles que mentem para se livrar das suas transgressões acabam caindo numa armadilha mortal.
Aqueles que abrem a boca para falar maldades acabam se enrolando nas suas próprias histórias pecaminosas. A língua dos maus, então, traz angústia para eles mesmos. Essa transgressão da língua deles provoca uma autodestruição. Mas não para por aí. A transgressão da língua é também a fonte de destruição do próximo, de quem está à volta, né? Desse que usa mal a sua língua. Então, quem peca com a língua destrói não apenas a si mesmo, mas também as pessoas à sua volta. Se pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, né? A pessoa má ela fica enrolada, já o justo ele vai se livrar de qualquer angústia por causa do seu falar. A língua do justo, ela não coloca o justo em apuros, mas leva esse justo à bem-aventurança, à felicidade, uma vida feliz. A língua do justo é portadora de boas notícias, de salvação. É como uma fonte de água limpa que mata a sua própria sede e também das pessoas que o ouvem. Então, a primeira reflexão que nós temos que fazer na nossa vida, né, é se no nosso dia a dia a nossa língua tem provocado mais destruição ou restauração. Né? Peço um pouquinho aí na sua maneira de falar. Né? O segundo ponto aqui é apresentado no versículo 14 e diz que a língua bendita produz bênçãos. Verso 14 diz, do fruto da sua boca o homem se beneficia. Então, quando nós proferimos palavras verdadeiras, palavras boas, né? Se a gente fala aquilo que é oportuno, aquilo que é sábio, isso vai produzir grandes benefícios para a nossa vida e para a vida de outros. Se a língua dos maus é aquele campo que produz a angústia, a língua dos justos é um terreno fértil onde nós podemos colher os frutos da alegria e também da prosperidade, por que não dizer, né, da prosperidade. Se a língua dos perversos é essa fonte contaminada que jorra maldade, a língua dos retos é uma fonte bendita de onde saem rios de água viva. A pergunta para você nessa manhã é que tipo de bênção ou maldição a sua boca, o seu modo de falar tem produzido em você mesmo e nas pessoas à sua volta, nos seus familiares, nos seus parentes, nos colegas de trabalho, as pessoas na igreja, seus irmãos em Cristo. Que tipo de bênção e maldição, ou maldição, né, a sua boca tem proferido? Em terceiro lugar, nós temos aqui no versículo 18, né, dizendo que a língua ela pode ser tanto espada quanto medicina. O verso 18 diz assim, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Falar pelos cotovelos, falar ao vento, falar muito e pensar pouco, tudo isso é falar sem pensar nas consequências. É ser irresponsável, porque a palavra de Deus diz que no muito falar não falta transgressão. Então, a língua do tagarela fere como uma espada, destrói como veneno, devasta como fogo, né? São ilustrações usadas lá por Tiago, né? Quando fala sobre a língua. A língua, então, do tagarela, ela produz morte e não vida. Porque, via de regra, né? Essa língua tagarela, né? Ela semeia inimizade entre irmãos, ela provoca contenda entre pessoas. Pelo contrário, a língua do sábio é medicina para os doentes. Alívio para os aflitos. É como que um ânimo para aqueles que estão cansados. Uma fonte de vida para os desanimados. A língua dos sábios fala a verdade
e então é um canal que produz esperança, bênção. O sábio é aquele que fala a verdade em amor, né? Nós temos isso em outra porção da palavra de Deus. Da boca do sábio não sai palavra torpe, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Da boca do sábio sai apenas aquela que é útil para a edificação, conforme a necessidade, e que transmite graça aos que ouvem. Essa é a maneira que o sábio fala, né? É isso que Deus espera de nós. Então, mais uma vez, nós temos que pensar nessa manhã, né? Será que a nossa língua é assim, né? Será que nossa língua é mais espada ou medicina? Nós temos produzido vida, né? Cura, restauração, ou quando a gente fala, a gente está produzindo destruição, conflitos, até a morte, né? Nosso falar é como um metiolátio, né? Ou um álcool que a gente joga na ferida, ou é como um bálsamo que refrigera. É isso que a gente precisa avaliar em nossas vidas, na nossa maneira de falar. Ainda no versículo 22, nós temos uma outra afirmação a respeito do nosso falar, e é a afirmação de que a mentira é abominação para Deus. Verso 22 diz: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Então, em nossos dias, né, nós sabemos que a mentira está em todo lugar, não é mesmo? A mentira está presente nos tribunais, está presente nos templos religiosos, ela está presente no comércio, né, nos negócios que são feitos dia a dia, mas também está presente na política. A mentira, né, ela frequenta o trabalho, mas ela também está presente nos nossos lares, infelizmente. Então, mas quando a gente pensa, né, em mentira, né, o que mais a Bíblia fala sobre a mentira? Uma definição a respeito da mentira, né, é que a mentira é a negação da verdade, ou ainda a distorção, ou a ocultação da verdade. Então, os lábios mentirosos são abomináveis a Deus. Por quê? Porque Satanás é que é o pai da mentira. Não é? E quando alguém mente, então a pessoa está sendo instrumento na mão de Satanás. Não é? Está revelando esse caráter de Satanás e também está executando os próprios planos de Satanás. Ele é o que é o pai da mentira. Né? Então a mentira é uma tolice, porque nós sabemos, né? Não está na Bíblia, mas existe o ditado, né, que diz que a mentira tem perna curta, né? Alguém disse uma vez que você pode enganar muitas pessoas por algum tempo, ou então você pode enganar algumas pessoas por muito tempo, mas jamais você vai conseguir enganar todas as pessoas por todo o tempo. A mentira tem perna curta, não é? Os lábios mentirosos caem em descrédito. Chega um momento que a pessoa que tem o hábito de mentir, ela começa a ficar com uma fama, né? As pessoas reconhecem isso, falam assim, não, fulano fala, mas o que ele fala não se escreve. Já ouviu isso, essa afirmação, né? E esse tipo de atitude, né, é desprezível a Deus, né? Para Deus. Deus despreza esse tipo de coisa, né? Por outro lado, aqueles que falam a verdade dão prazer a Deus. A Bíblia diz que os que falam a verdade juram com dano próprio e não precisam se retratar, porque são verdadeiros. Então, a mentira, né, que hoje pode parecer a solução para um problema qualquer, amanhã vai trazer vergonha ainda maior para quem prega a mentira, né? Então, o que nós temos aqui no texto de hoje, né? Em todos esses versículos que nós abordamos.
Nós temos aqui um resumo de como, né, através do nosso falar, nós podemos produzir vida ou morte, bênção ou maldição, saúde ou doença, feridas ou refrigério, prazer ou vergonha. Então, pensando nessas coisas, né, a minha oração nessa noite, ou nessa noite não, nessa manhã, é que esses versos possam nos mostrar a importância de um falar que agrade a Deus. Que eles possam nos conduzir para um caminho de transformação realmente na nossa maneira de falar. Né? Que eu consiga me conter quando eu me irritar com alguma coisa. Que eu consiga ter palavras equilibradas. Né? Lembra, aquilo que edifica, aquilo que é necessário e aquilo que transmite a graça aos que ouvem, né? Que esse seja um alvo, né, para a vida de todos nós, no dia de hoje e ao longo dessa semana. Que Deus nos ajude, então, para que dessa maneira a gente possa edificar a nossa própria vida e também edificar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Vamos pedir isso para Deus? Vamos falar com Deus mais uma vez e pedir para que o nosso falar seja transformado e que a gente possa dar bom testemunho, né, na nossa maneira de falar ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana. Vamos falar com Deus. Pai de amor, nós te louvamos mais uma vez pela tua palavra e por essas afirmações a respeito do nosso falar. Colocamos o nosso falar nas tuas mãos, te pedimos da tua graça para que a nossa maneira de falar seja transformada, de maneira que tudo aquilo que a gente fale possa trazer a edificação, possa trazer glórias ao teu nome, possa dar bom testemunho de uma vida cristã, de uma vida de alguém que se preocupa em falar aquilo que é correto, aquilo que agrada a Deus. Dê, Senhor, a todos nós, no dia de hoje e ao longo dessa semana, essa boa prática do falar, para que seu nome seja propagado, nossas vidas sejam edificadas para a honra e glória do Senhor mesmo. É a minha oração, meu pedido, no nome de Jesus. Amém. Um bom dia para todos, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe também a sua semana. Um grande abraço. Até mais.